Olá, povo, boa tarde. Estou morrendo de saudade de vocês. Espero que em breve a gente já esteja retornando aí, né? É, Próximo, a gente está entrando agora na terceira unidade, que é do terceiro bimestre. Vamos rezar e esperar que até o fim desse mês ou do próximo a gente já esteja retornando aí com muitas precauções, não é isso? Mas até lá vamos nos cuidar e nos manter saudáveis para que a gente consiga voltar o quanto antes. Eu estou morrendo de saudade, eu já disse isso para vocês, vou repetir todas as vezes, porque eu estou com muitas saudades. E eu não vou falar da prova hoje, porque eu tenho que ter certeza que todo mundo já entregou. Quando todo mundo tiver entregado, aí eu comento a respeito da prova. E aí a gente já vai começar falando sobre um conteúdo novo, que são os adjetivos, né? Vocês viram nas últimas aulas a respeito dos substantivos e as classificações de substantivos, né? Que tinha simples, composto, concreto, abstrato, comum, coletivo, tinha vários, né? E a gente agora vai ver algumas classificações dos adjetivos, né? Vocês lembram o que são os adjetivos, né? Que são as características, as qualidades dadas aos substantivos. Lembra que substantivo é todo o nome que a gente dá a todas as coisas. Monstro, cadeira, São Paulo, Luana, enfim, vários nomes. E aí, hoje a gente vai ver as características, né, as qualidades que a gente dá para esses substantivos, tá bom? Só que antes de a gente ver, a gente vai ver aqui uma resenha crítica do filme Vingadores, do Guerra Infinita, né? Que foi antes do Ultimato, que é Ultimato, e a pessoa fala Ultimato. Para que a gente possa perceber alguns adjetivos, fiquem atentos. Lembram que adjetivos, né? São as características que a gente dá para os substantivos. E uma resenha é quando você vai apresentar o que é que está contando no filme, né? Para que outra pessoa leia essa resenha, um texto falando do filme, para que outra pessoa leia essa resenha e que ela possa convencer a outra pessoa a assistir, ou não, ou só apresentar, ou só dizer se o filme ou o livro presta ou não, tá bom? Mas vamos ver aqui essa resenha. Eu esqueci o nome do autor dela, quem foi que fez, mas depois qualquer coisa eu passo para vocês. Falando sobre Guerra Infinita, o filme dos Vingadores, né? Então é o seguinte: 10 anos depois da estreia dos estúdios Marvel com o Homem de Ferro, que foi lançado em 2008, e passadas quase 2 dezenas de produções, muitas delas arriscadas, como filmes sobre heróis pouco conhecidos do grande público, como Doutor Estranho, Pantera Negra, Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga. Eis que a Marvel chega a um dos pontos mais aguardados desde a criação, um grande e épico envolvente fase dos personagens apresentados ao longo desses anos. E o filme não demora para apresentá-lo. A primeira cena de Vingadores Guerra Infinita já traz uma angustiante disputa do vilão em Asgard contra Thor, Loki e outros deuses. A intenção é capturar uma das joias do infinito. Uma vez que ele consiga todas as joias espalhadas por vários pontos do universo, ele conseguirá o seu intento, de proporções apocalípticas, um dos grandes méritos do filme, aliás, a saber, dar uma motivação inteligente para o vilão. Então, a resenha crítica, ela fala de vários aspectos, né, do filme, que é Guerra Infinita, e ele dá algumas características. Vamos ver se vocês conseguiram identificar aqui, ó. No primeiro tópico, a gente tem o seguinte: 10 anos depois da estreia dos estúdios Marvel com Homem de Ferro, e passadas quase 2 dezenas de produções, muitas delas arriscadas. Até aí, a gente tem dois adjetivos. Vocês conseguiram identificar? O homem é de quê? De ferro, né? Então, ferro é a característica dada para o substantivo homem. Então, o homem é de ferro. Homem é o substantivo, e ferro é o adjetivo aí, tá bom? É, ele diz também assim: quase 2 dezenas de produções, muitas delas arriscadas. O que são arriscadas aí? As produções. Então, produções é os substantivos. E o que é que essa produção é? Ela é arriscada. Se ela é arriscada, é uma característica. Se ela é uma característica, ela é um adjetivo.
Então, produções arriscadas a gente também tem um adjetivo. Então, percebam bem, os adjetivos eles sempre caracterizam, dão qualidades os substantivos. No caso, aí a gente já encontrou dois. Um homem, o que é que esse homem é? Para você identificar o que é um adjetivo, você se questiona o que é que ele é, o que é que ele tem. O que é que o homem é, neste caso? Ele é de ferro. Então, ferro é a característica do homem. E ele diz produções, muitas delas arriscadas. O que é que a produção é? Ela é arriscada, né? Aí ele está querendo dizer que essa produção arriscada foi um tiro no escuro mesmo. Tipo assim, foi arriscado você fazer uma produção desse nível. Aí ele continua falando de filme sobre super-heróis que não são conhecidos, como Doutor Estranho. Qual é o substantivo? É doutor ou é estranho? Doutor, que embora pareça a profissão doutor, é o nome dele, né? Doutor e estranho. O que é que esse doutor é? Ele é estranho. Se ele é estranho, estranho é o adjetivo. Então, doutor estranho. Pantera negra. Quem é o substantivo aí? É a pantera. O que é que ela é? Negra, que no caso é o nome do personagem. Pantera negra aí seria o nome dele, totalmente dele, né? A gente tem também o homem-formiga. O que é que o homem é? Ele é formiga, então aí é a característica dele, né? Eis que a Marvel chega a um dos pontos mais aguardados dessa sua criação, um grande épico envolvendo quase todos os personagens apresentados ao longo desse ano. Ele dá aí característica grande. O que é grande aí? A criação, né? Ele traz uma criação muito grande. Ele diz que é épica e grande. Então, grande é o adjetivo, é a característica. E o filme não demora muito para apresentá-lo. A primeira cena de Vingadores Guerra Infinita, até no próprio título do texto, a gente tem um adjetivo. A guerra é o quê? Ela é infinita. Então, o substantivo é guerra e o adjetivo é infinita. Já traz uma angustiante disputa. Angustiante disputa, quem é o substantivo? É disputa. O que é que a disputa é? Ela é angustiante. Então, se ela é angustiante, angustiante é o adjetivo. Mas, tia, o adjetivo aqui está vindo antes do substantivo. Tem problema? Não, de forma nenhuma. Então, não existe essa regra de o substantivo vir antes do adjetivo, né? A gente tem que ficar atento com isso. Você tem que tentar entender o que é que está sendo nomeado e que característica, que qualidade você está dando àquele substantivo. Então, neste caso aí, angustiante é adjetivo e disputa é o substantivo, porque a disputa é que é angustiante. A intenção é capturar uma das joias do infinito, uma vez que ela consiga todas as joias espalhadas por vários pontos do universo, ele conseguirá o seu intento de proporções apocalípticas. Um dos grandes méritos do filme. A palavra aqui grande, um dos grandes méritos do filme, está caracterizando o quê? Méritos, né? Está dizendo grandes méritos. Então, méritos seriam as grandezas, né? As coisas que fazem o filme fazer sucesso. Então, os grandes méritos do filme, grandes méritos seriam as características do filme. Aliás, a saber de uma motivação inteligente para o vilão. A gente tem mais duas características aí, ó. Inteligente, né? Que é o que ele está falando que é inteligente? Que é o filme, né? Então, aqui nessa resenha crítica, a gente acabou percebendo que existem várias características, várias qualidades e, consequentemente, vários adjetivos, que é o que a gente vai estudar hoje. Só que, além desses adjetivos, já que o adjetivo é a palavra variável em gênero, número e grau. Lembra que é gênero, feminino e masculino, grau, em número se é singular ou plural e grau se é aumentativo ou diminutivo. Lembra que a gente trabalhou isso no substantivo? Essas mesmas classificações dos substantivos vai valer também para os adjetivos, tá bom? Aí a palavra variada em gênero, número e grau, que caracteriza o substantivo, como a tia falou, indicando-lhe qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. Por exemplo, homem bom, pessoa doente, mulher honesta, dia chuvoso e carro sujo, ou seja, todas características.
Mas como a tia falou, nos adjetivos também existem algumas classificações, mas fiquem tranquilos porque é bem fácil, tá bom? É só lembrar lá o que vocês estudaram nos substantivos. Nas classificações dos adjetivos, a gente tem adjetivos biformes, adjetivos uniformes, adjetivos simples e adjetivos compostos. Lembram lá no substantivo como é que se dava essas classificações? Então, vai acontecer a mesma coisa nos adjetivos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, os adjetivos biformes, eles concordam em gênero. Como assim? Lembra o que é gênero? Gênero é feminino e masculino. Os adjetivos biformes, eles vão terminar e vão se igualar de acordo com o substantivo. Como assim, tia? Por exemplo, eu posso dizer menino maluca? Não. Se é um substantivo masculino, eu vou ter que terminar meu adjetivo com masculino. Por isso que fica menino maluco, menina maluca, né? Então, isso é um adjetivo biforme. É quando ele acompanha o seu substantivo masculino ou feminino. Por exemplo, eu digo areia macia. Eu digo travesseiro macia? Não, eu digo travesseiro macio. Então, o adjetivo biforme acompanha, o substantivo acompanha o adjetivo. Aí eu tenho menino maluco, menina maluca. Areia macia, travesseiro macio. Lembrando aqui, ó, os adjetivos são esses aqui que estão grifados de preto: maluco, maluca, macia, macio. Então, adjetivos biformes acompanham o gênero, que é feminino e masculino, dos adjetivos, ok? Aí a gente tem os adjetivos uniformes. Como assim? Eles não variam em relação ao gênero. Por exemplo, inteligente serve tanto para o menino quanto para a menina. O menino é inteligente, a menina é inteligente. Ou seja, ele não termina nem em O, nem em A, ele termina em E. Por exemplo, leal. O menino é leal, a menina é leal. O menino é incrível, a menina é incrível. A panela é quente, o pano é quente. Então, ele não varia, né? O adjetivo ele não vai mudar, porque ele vai servir tanto para o masculino quanto para o feminino. Aí eu tenho aí os adjetivos uniformes, pois eles não dependem do gênero, tá bom? Na segunda a gente tem a menina é inteligente, o menino é inteligente, como a tia havia falado. Então, o biforme, ele precisa acompanhar, o adjetivo precisa acompanhar o substantivo, o menino maluco, a menina maluca, e os adjetivos uniformes, eles não precisam acompanhar os substantivos, né? E os adjetivos, eles não mudam. Inteligente, leal, incrível, quente, né? A outra forma são as mais fáceis, que é os adjetivos simples e os compostos. Por exemplo, vamos lá aqui para o composto, para que você consiga entender como é que funciona o adjetivo simples. O composto é quando eu preciso utilizar duas palavras ou mais para quase não sai agora, caracterizar determinado substantivo. Por exemplo, na frase boné azul marinho, quem é o substantivo aí? O que é a coisa? O que é o objeto que vocês conseguem visualizar aí? O boné, né? Se o boné é o substantivo, azul marinho vai ser o adjetivo. Vejam que dá duas características para o boné. Ele é azul e ele é marinho. Então, a gente tem aqui um adjetivo composto. O adjetivo composto, ele vem com duas características, né? Ele é azul e é marinho. Do contrário, o adjetivo simples ele só tem uma característica. O boné é azul. Pronto, azul é a característica dele. Lembrando que as cores também são adjetivas, né? Elas podem ser utilizadas para caracterizar determinadas coisas. Por exemplo, a casa é amarela, a boneca é verde, assim vai. Então, o adjetivo simples, uma característica, boné azul. O adjetivo composto, dois adjetivos, boné azul marinho, tá bom? Então, esses são os exemplos. E a última classificação são os adjetivos pátrios, que tem aí no livro de gramática de vocês, na página 59. Como assim, tia? São os adjetivos que indicam a nacionalidade e a precedência, o lugar de origem como brasileiro. Conheça alguns adjetivos. Por exemplo, quem nasce no Acre é acriano. Então, acriano aí é os adjetivos pátrio. Quem nasce na Alagoas é alagoano. Quem nasce no Amapá, mapaense. Quem nasce no Amazonas, amazonense. Quem nasce na Bahia, baiano. Quem nasce no Ceará, cearense. Quem nasce no Distrito Federal, brasiliense. Aí vai.
Vocês vão dar uma olhadinha, estudar em casa essas partes, tá bom? Vamos só recapitular aqui para que vocês não esqueçam, né? A gente tem os adjetivos biformes, em que o adjetivo, que é a característica, a qualidade, ela vai acompanhar o substantivo. Por exemplo, menino maluco, menina maluca. O adjetivo uniforme, ele não acompanha porque ele não varia. Pode ser, como aqui o adjetivo inteligente, serve tanto para o menino quanto a menina. O menino inteligente, a menina inteligente. O adjetivo composto, ele vem com duas características, né? Azul e marinho, boné azul marinho. E o adjetivo simples só tem uma característica, boné azul, o azul, no caso. E os pátrios são esses: maranhense, paraibano, pernambucano, piauiense, carioca, rio-grandense, e aí vai, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Se possível, assista a aula mais de uma vez, né? Até a próxima. I love you, little monsters. Amo vocês, meus pequenos monstrinhos, tá bom? E até a próxima, pessoal. Qualquer dúvida já sabe. Beijão.